Alguma vez você já sentiu culpa, mas uma culpa que impediu você de seguir em frente? Ou conhece pessoas que às vezes por erros do passado acabam não indo para frente, acabam não evoluindo na vida? Nesse vídeo a gente vai conversar justamente sobre esse tema de culpa. Eu sou Daniel Stein, hipnólogo e hipnoterapeuta, e eu vou querer ensinar para vocês como a hipnose pode acabar mudando vidas. Fique nesse vídeo até o fim, dê o seu like e bom vídeo! Nós temos por natureza, como proteção biológica, um sistema de guardar aquilo que aconteceu lá atrás na nossa memória, nos nossos sentimentos, para impedir que a gente repita os mesmos erros. Lembra, a gente tem duas mentes principais. A gente tem a nossa mente racional e consciente, que pensa, que analisa. Só que a gente tem aquela mente mais profunda, que é o subconsciente. O subconsciente é aquele que é responsável pela parte automática do nosso corpo. Pensa comigo, se algum dia você foi, quando era pequenininho, tocou no forno que estava muito quente. Na hora que teu cérebro sentiu aquela dor, a queimadura, ele imediatamente associa a dor, o perigo e ao calor, e numa próxima vez ele não vai querer que você se machuque de novo. Então basta você chegar próximo do forno, sem raciocínio, sem análise, imediatamente o seu cérebro, pum, dispara para você aquele alerta, perigo, cuidado, é perigoso, que é o que a gente interpreta como uma sensação de medo, como aquela emoção que acaba, na verdade, protegendo a gente. Porque o cérebro, quando ele está mandando isso daqui, ele quer fazer o melhor, ele não quer proteger a gente. Então a gente tem várias coisas na nossa vida, a gente é como um livro com várias histórias, várias coisas que aconteceram no nosso passado que moldam o nosso presente. Nosso cérebro aprendeu várias coisas durante a nossa vida que ensinaram para ele lições preciosas. E essas lições, na verdade, acabam sendo importantes para o nosso dia a dia. Só que muitas vezes o cérebro ele acaba guardando coisas desnecessárias ou até prejudiciais. Como assim? O que é uma coisa prejudicial? Nosso cérebro não quer o bem nosso? Lembra? Essa mente emotiva, essa mente que é o subconsciente, muitas vezes ele não sabe fazer o melhor. Ele acha que ele está protegendo a gente, às vezes antecipando um medo ou antecipando um problema, quando na verdade não tem nada. E é muito comum isso. Quem nunca já viu pessoas que sofrem de ansiedade, de pânico e coisas do gênero? O que é isso? É simplesmente essa mente subconsciente criando algo, predizendo um problema que não existe, certo? Então acaba muitas vezes tendo esse erro de interpretação do subconsciente. Ele pega às vezes coisas muito literal, ou acaba tendo erros de cálculo, digamos assim. A gente, como seres humanos, como mamíferos, a gente sempre quer estar em grupo. E o nosso cérebro ele é construído de forma que a gente vai aprender com os nossos erros a não repeti-los. A gente não quer, uma vez que você machucou o colega, ou que você acabou ofendendo alguém, que aquilo lá se repita. Então o cérebro, por natureza, ele carrega muitas vezes esse sentimento, um sentimento negativo por aquilo de errado que a gente fez, e isso acaba se transformando em culpa. O que é a culpa? Culpa é quando o ser humano ele acaba carregando uma sensação ruim, uma emoção negativa sobre aquilo que a gente fez. Quando eu estou dizendo culpa, eu estou dizendo culpa de atos que a própria pessoa fez, atos que eu cometi. Tem muitas vezes que quem erra com a gente são as outras pessoas, são terceiros. A gente não está falando disso agora. Eu estou falando sobre quando a gente acaba errando e a gente acaba carregando essa culpa, essa sensação, essa emoção negativa por aquilo que eu fiz, certo? Isso pode ter sido com um colega que eu errei, pode ter sido com algum familiar. Isso daqui acaba estragando vidas. Por quê? Eu atendo pessoas o dia inteiro. Eu vejo pessoas que carregam culpa, é um dos piores sentimentos que tem. Isso daqui acaba bloqueando a pessoa de ir em frente. Isso aqui, como se diz, biologicamente é algo importante pra gente poder não repetir o erro. Então a gente, como se diz, o cérebro ele guarda aquele sentimento ruim e muitas vezes até castiga a pessoa. Eu já peguei, por exemplo, vou compartilhar um caso com vocês, uma pessoa que ela sofria de sobrepeso e eu coloquei ela em hipnose, eu quis falar direto com o subconsciente. É possível isso daqui em hipnose, a gente falar direto com o subconsciente. Trouxe o subconsciente, quero falar direto com você. Eu gostaria de saber por que você está causando isso para essa mulher. E ele me falou,
porque ela merece sofrer. Eu falei, merece sofrer por quê? Porque ela, quando tinha 20 anos, fez um aborto, e já que ela fez um aborto e ela matou o neném, agora eu tenho que castigar ela, porque isso daqui é contra os princípios da religião, isso daqui é errado, e agora eu vou castigar ela, e ela tem que ser feia, para isso daqui acabar pagando o erro que ela fez de ter feito o aborto. Tudo bem, certo? De novo, eu nunca vou entrar com as minhas crenças, com o que é o certo e o errado, isso daqui foi ela mesma falando, certo? E a gente fez a terapia e acabou libertando ela disso e tudo deu certo. Mas olha que interessante, a pessoa fez um ato que a princípio vai contra os princípios religiosos dela, ou as crenças dela, ou aquilo que ela vê como moral. E na hora que a gente tem essa incongruência, essa discrepância, esse conflito entre aquilo que é o certo e aquilo que você acabou cometendo, isso aqui acaba gerando culpa. E muitas vezes o subconsciente vai fazer o quê? Um mal para a pessoa. Às vezes pode vir uma doença, certo? Lembra? Nossa mente, o nosso cérebro, ele controla o nosso sistema imunológico. Muitas vezes podem vir doenças, podem vir alergias, podem vir... Já peguei intolerância à lactose, que no final era o quê? Culpa. A pessoa carrega uma culpa e o cérebro faz o quê? Algum jeito de se autoflagelar, ou se machucar, ou achar algum jeito de tirar aquilo lá causando essa dor. Então a pessoa acaba fazendo, como se diz, mal para ela mesma, achando que isso daqui está aliviando. Então o que acontece? Culpa é uma coisa muito forte, certo? Um sentimento que nem vocês estão entendendo, que acaba pode acabar gerar doenças, pode acabar gerar sobrepeso, pode causar N coisas negativas para a pessoa. Só que a gente tem que lembrar, calma, não adianta a gente ficar carregando um sentimento negativo pelo que a gente fez de errado, se autoflagelando, se machucando, ao invés de o quê? Aprender dos erros do passado para melhorar. Óbvio que isso daqui é muito mais lógico, a gente aprender dos erros do passado para poder não repetir eles no futuro. Só que lembra, aquela mente emotiva, ela não entende lógica. Se vocês estão vendo esse vídeo e ouvindo isso, mesmo que vocês carregam alguma culpa lá de trás, não vai ser essa frase que vai conseguir tirar essa culpa. Por quê? Porque a gente está falando de um sentimento. Na hora que a gente carrega a culpa, isso daqui é um sentimento que eu fiz alguma coisa errada. E onde a hipnose entra nisso? Na hora que a gente vai trabalhar com a hipnoterapia, o que a hipnoterapia vai fazer? Vai agir justamente naquela mente emotiva, que é o subconsciente, e consegue mudar a percepção dele. Vamos dizer, no caso daquela mulher que fez o aborto, a gente fez o quê? Eu mostrei para o subconsciente que na hora que ela fez esse aborto não foi por mal, que ela estava numa situação onde ela não tinha condições de criar a criança, que ela não teve a intenção, talvez se hoje em dia ela soubesse tudo que ela sabe, ela não teria feito aquilo, foi a condição daquele momento, fiz ela ver o nenê, e ela pedir perdão, ela se libertar de tudo aquilo, e pegar o perdão divino, e etc. Pronto, tirou aquele peso dela. Toda a ideia foi do que? Mostrar para o subconsciente, dar uma nova percepção para o subconsciente de que aquele momento pode se tornar uma lição. Só que não adianta com lógica. Qual é a grande vantagem de quando a gente vai fazer uma hipnoterapia? A gente fala direto com o subconsciente, que é aquela parte emotiva, aquela mente emotiva. E na hora que a gente muda essa percepção, reeduca ele, acabou, aquele sentimento vai embora. E a pessoa se vê leve, se vê livre, vê que aquilo lá não pesa mais na vida dela, logo que ela se lembra. Muitas pessoas acham que hipnose é o que? Apagar a memória. Pum, apaguei a memória, não me lembro que aquilo aconteceu. Isso não adianta nada, certo? Por quê? A gente tem que mudar o que? A percepção que o subconsciente ele teve daquilo lá. Lembra? Ele está causando ativamente todo dia que a pessoa sofra. Por quê? Com um meio de expiação ou com um meio de lembrança, algum motivo ele tem. Na hora que a gente muda esse sentimento, a gente, como se diz, a gente arruma esse lixo emocional que está lá dentro, pronto, a coisa vai embora, a pessoa se vê leve, se vê livre. Então é muito importante ter, tanto na parte consciente, vocês se lembrarem que não adianta a gente ficar carregando culpa, a gente tem que carregar aprendizados, lições. Todo mundo erra. Os maiores sábios, as pessoas mais inteligentes, são aquelas que puderam errar muitas vezes e aprender com os erros. É normal isso. Só que o importante é o quê? A gente conseguir interiorizar isso daqui. Então, quando a gente vai trabalhar com a hipnoterapia, a gente vai conseguir realmente chegar nos pontos-chave, pontos que às vezes a pessoa nem se lembra. Puxa, eu nem sabia que eu carregava culpa disso. Eu nem sabia que isso daqui era o que estava bloqueando a minha vida.
Eu nem sabia que era isso que estava causando essa doença. Muitas vezes doenças fisiológicas vêm de culpa. É muito insano isso, muito louco. O subconsciente fala atrás. Eu trabalho com hipnose todo dia, a gente vê isso, certo? A pessoa própria está se causando toda a doença e todo o mal. E na hora que a gente liberta aquilo, pronto, sai leve, sai livre, então é muito libertador. E quem quiser fazer hipnoterapia, busca um hipnoterapeuta competente, busca uma pessoa que realmente tem uma boa formação, isso daqui é muito importante, certo? Quem quiser me procurar também tem aqui embaixo, pode ver nos vídeos aí, no comentário tem, ou na descrição do vídeo, tem o telefone. Sempre busca um hipnoterapeuta competente. E espero ter ajudado. Coloca aqui seu comentário, já sentiu alguma vez culpa? Escreve aqui embaixo, conhece alguém, ouviu uma história? Coloca aqui no comentário, fala o que você achou do vídeo. Quer alguma sugestão, alguma dúvida, uma pergunta? Escreve aqui que com o maior prazer eu vou querer responder para vocês. Dê seu like, se inscreva aqui no canal, para toda vez que sair um vídeo novo, você poder estar recebendo esse vídeo, estar aprendendo cada vez mais sobre a mente humana, sobre a hipnose e sobre a hipnoterapia. Espero ter ajudado e a gente se vê nos próximos vídeos.